A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, comunhão com o Espírito Santo. Vamos juntos ler o livro de Marcos, do capítulo 5, gente. Pega a sua Bíblia aí, deixa o like, comenta, compartilha, envia para alguém. E o título, O Endemoniado Gadareno. Vamos ler do versículo 1 até o 20. Então, vamos juntos aprender da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo lhe tinham visto, contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus tinha, tinha feito. E todos se maravilharam. Glória a Deus. E aqui se encerra, gente, os versículos do 1 ao 20 do capítulo 5. Um homem que era endemoniado. Um homem que, como nós lemos aqui, está claro na palavra que ele ficava pela cidade, pelos sepulcros, de dia, de noite. Era um homem difícil de se lidar, um homem que se cortava com pedras, como aqui está dizendo, provavelmente batia nas pessoas, ninguém conseguia prender ele. Quando prendia ele com alguma corrente, com algum, como aqui está dizendo, ó, cadeias, é, era feito em pedaços, e os grilhões e migalhas. Então ninguém podia com esse homem que tinha uma legião de demônios, né? Tinha muitos demônios ali. Mas ele nesse dia, ele se encontrou com Jesus, com a luz do mundo. E logo ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Os demônios reconhecem que Jesus é o Senhor.
Talvez você não reconheça que Jesus é o Senhor, mas os demônios reconhecem e reconheceram e pediam para que Jesus tivesse misericórdia deles, porque eles sabem que um dia eles serão condenados, que eles já foram julgados. Eles serão condenados eternamente. E eles temem esse dia. E quando viram Jesus, eles pensaram que o grande dia chegou. E eles pediam misericórdia para que Jesus tivesse, né? Eles rogavam e pediam para que, quer ver aqui, ó, conjuro-te por Deus que não me atormente. Sabemos que você é o filho do Deus Altíssimo. Não nos envie fora dessas províncias. Jesus mandava eles saírem de lá, né? E eles não queriam sair daquela cidade, daquela província. Mas Jesus, dando ordem para eles, eles pediram para que fossem entrassem nos porcos. Eles queriam sair daquele, eles não queriam sair daquele homem, mas pela ordem de Jesus eles teriam que sair. Mas eles queriam continuar naquela cidade, naquela província. Então, viu-se ali quase 2.000 porcos e eles entraram. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então, para Jesus libertar um homem, ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E foram mortos esses porcos porque eles caíram no precipício, né? E afogaram-se no mar. E a cidade ficou maravilhada. Só que aqueles homens que cuidavam dos porcos foram e contaram o que tinha acontecido. E eles, por um momento, eles ficaram maravilhados, porque aquele homem ele estava calmo, todos conheciam ele como era uma pessoa que dava muito problema, e encontraram ele são e salvo, né? É, sem estar agressivo, sem estar batendo em alguém ou batendo nele mesmo. E eles ficaram maravilhados. Mas quando falaram dos porcos, eles se revoltaram e falaram para que Jesus fosse embora da cidade. Aqui, ó. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E Jesus entrou no barco. Então aquele endemoniado pediu para que ele fosse junto com Jesus, para que ele andasse com Jesus, porque ele sabia do que ele tinha passado, por certo ele estava com medo daqueles demônios voltar até ele. Não sabe se quantos anos ele sofreu na mão daqueles demônios, né? Mas o importante é que Jesus chegou na vida desse homem. E o Senhor Jesus sempre chegará na minha, na sua vida. Basta nós aceitar, crer que Ele é o Filho de Deus, abrir a porta do nosso coração, deixar Ele morar dentro do nosso coração. Porque se Jesus habitar no meu e no teu coração, não tem espaço para demônio nenhum manifestar na sua vida. Seja ele quantidade de que for, qualidade de demônio que for, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitar no seu coração, não tem espaço para o mal habitar, porque o bem já dominou o seu ser. E aí esse homem queria ir para essa viagem com Jesus, mas Jesus falou: não, volta para sua família e conte que o Senhor foi bom na sua vida, teve misericórdia de você. Jesus deixou esse homem para evangelizar, porque toda maravilha, toda obra que Deus faz, ela precisa ser contada, ela precisa ser manifestada, para que outras pessoas, ouvindo a palavra, crendo nas obras, seja alcançado pela misericórdia de Deus também. Glória a Deus. E eu não sei o que você está passando na sua vida, você que chegou até aqui, mas o que eu sei é que nada do que você está passando
é maior do que o poder, a graça, a misericórdia de Deus, de Jesus. E o Senhor querendo operar, nada vai impedir. Basta você crer. Glória a Deus. Deixa um amém aí nesse vídeo e compartilha com alguém para que a pessoa que precisa de uma libertação, seja ela espiritual, física, material, ela possa encontrar fé através desse vídeo e o Senhor operar uma grande obra na vida dessa pessoa. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Se inscreva aí no canal, deixa o like, tá bom? Deixa o coraçãozinho. Tchau, tchau.